foram lá e trouxeram um sacerdote. Esse sacerdote é hebreu, judeu, deu todas as instruções e soltaram algumas ovelhas. E disse, aonde essas ovelhas pararem para comer, levanta um altar. Então foi feito isso. E nesse altar foram sacrificadas as ovelhas. Cessou a praga. E nesse areópago, estou resumindo, nesse areópago, onde havia vários nichos, vamos supor que cada janela dessa é um nicho. Nicho é que você vê na Igreja Católica, tem aquele côncavo assim, né? E onde tem as imagens, né? Então tinha as imagens de vários deuses. E Paulo, que estava discutindo com os estoicos, estava discutindo com os filósofos, com os sábios da Grécia sobre o Evangelho, estavam ali debatendo. Paulo ia na praça para debater. Paulo ia na praça, não é era para debater, confrontar, e Paulo confrontava os homens sábios da Grécia, os inteligentes, porque Paulo estava pregando uma nova doutrina. Quem é esse? Perguntaram, quem é esse faroleiro? Quem é esse falador? Que está todo dia aqui discutindo, disputando. Disseram, ele está pregando um outro Deus, um Deus aí que morreu e ressuscitou. Então foi marcado um debate nesse areópago. E nesse areópago Paulo chegou cedo, como um homem prudente, já foi delimitando o território, já foi pisando, amarrando e orando. E ele começou a ver quantas divindades, Minerva, viu lá Marte, viu várias divindades da mitologia grega. Foi quando ele deparou com um nicho que não tinha imagem nenhuma, mas estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, conhecedor da história, sabia que quem era aquele Deus desconhecido. E Paulo, então, quando chega todo mundo, e Paulo começa o seu debate. Ele disse, atenienses, em tudo eu vejo que vocês são religiosos, pelo que aqui está exposto e tal, mas eu quero vos dizer, eu quero vos trazer a informação desse Deus desconhecido. Você sabe quem é? Todo mundo conhece a história. Pois é esse Deus. Veja o link que ele fez, a sabedoria de Paulo, o conhecimento de Paulo, em missões transcultural. Ele achou ali um link para estabelecer a comunicação com o povo. E ali ele começou a pregar. E num dos trechos ele diz, nesse Deus nos movemos, nesse Deus existimos, e esse Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas, esse Deus ordena. Agora veja bem, está pregando na Grécia, onde muitos deveriam ir lá com sabedoria humana, os caras são sábios. Tem lá a filosofia de Tales de Mileto, Platão, Aristóteles. Então poderíamos discutir nesse nível, mas Paulo não foi para discutir nesse nível, ele foi para pregar a palavra e para anunciar o Deus vivo, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. E ele diz, nesse Deus, e esse Deus ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Ele foi pregar arrependimento. O Evangelho é arrependimento. Não tem salvação sem arrependimento. Mas agora como é que você vai pregar arrependimento numa nação pagã, numa nação de cultura, com a cultura helênica? E Paulo não foi. Paulo disse, quando fui ter contigo, escreve lá em Coríntios, capítulo, não se fala a memória, 1 Coríntios, quando eu fui ter contigo, eu não fui com sublimidade de palavra, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de Espírito, com letra maiúscula, que é Espírito Santo, e poder. É dessa maneira que o Evangelho tem que ser pregado. Não temos que suavizar, contextualizar. O Evangelho é evangélico, ele é único. Não tem que misturar, é como se fosse aquele vinho da Santa Ceia, aquele vinho puro, né, bem 100% uva. Agora muita gente acha muito forte e de 1 litro faz 2, e às vezes faz 3. É o que estão fazendo com o Evangelho, estão falsificando, diluindo, torcendo as Escrituras. O Evangelho tem que ser pregado como ele é. O Evangelho é acompanhado de arrependimento. Por isso que Paulo diz, esse Deus ordena, ele não está pedindo. Mas afinal de Deus, quem é esse Deus? Ele vai explicando. E depois quando ele chega em determinado trecho, ele fala sobre a morte de Jesus. Chega até Jesus e a sua ressurreição. Quando falaram na ressurreição, eles levantaram e disseram, esse já é um outro assunto para ser discutido um outro dia. Vocês perceberam que eles ficavam atentos a todos os detalhes? E ali encerrou-se a reunião e muitos discípulos e muitos dos que ouviram creram e foram atrás de Paulo. Paulo já estava levando os seus discípulos para discipular na fé.
O que eu quero dizer nessa noite é que nós temos que falar quem é o nosso Deus. Não o Deus evangélico, não o Deus dos crentes, não o Deus do quinto evangelho. Tem 4 evangelhos que são sinóticos, revelados pelo Espírito Santo através desses homens que andaram com Jesus e outros que não andaram, mas tiveram a revelação, como Lucas e como Marcos também, que não eram apóstolos de Jesus. Mas Marcos andou com Pedro, lógico, serviu Pedro e serviu Paulo. Então Marcos, eu costumo dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. E Lucas, que era o médico, que acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. E ele escreveu Atos dos Apóstolos e escreveu primeiro Lucas. Porque quando ele manda a carta de Atos dos Apóstolos, ele diz para Teófilo, né, o Timóteo Teófilo, o primeiro tratado. Quando ele se refere ao primeiro tratado, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, que ele escreveu, por revelação do Espírito Santo de Deus. O Evangelho tem que ser pregado desta maneira. Quem é Deus? Não o Deus dos evangélicos. Tem que ser o Deus dos 4 evangélicos. Mas os evangélicos criaram o quinto evangelho. O quinto evangelho gospel, o quinto evangelho da prosperidade. Já é o quinto. Nós estamos vivendo o quinto evangelho, que você vê esse liberalismo que tomou conta do mundo. O que tomou conta do mundo é a filosofia liberal, tanto na política, como na educação e como na religião. A igreja está vivendo um período de liberalismo. Liberou geral, você faz o que você quer, aquilo que você escolheu tem que respeitar a sua posição, dessa maneira. Então o evangelho, e agora que estamos nessa transição, está sendo pregado, introduzido com muita sutileza, o 6º evangelho, que é o evangelho do anticristo, que é o evangelho social, marxista. Já estão pregando, já estão colocando Jesus lá na avenida, um Jesus social. Um Jesus que está ali tirando as diferenças de classes. É marxismo, dividindo em classes. Jesus agora está metido em classe social. Então é um Cristo social, um Cristo marxista. E está sendo introduzido. A Bíblia vai ser mudada. A Bíblia vai ser mudada. Eles vão mudar a Bíblia. Já tentaram a Bíblia rosa, que é a Bíblia dos gays. Mas foi a primeira tentativa. Eles não desistem. A cartilha gay está tudo suspensa, mas ela vai voltar. Mas por quê? Eles não desistem. E está tudo escrito. Parou porque Deus deu um hiato nisso. Deus colocou a mão. Se Deus não coloca a mão e intervém no Brasil, toda a América Latina estava um caos. Deus interveio nessa nação. Então o evangelho que está sendo preconizado, e muitos pastores vão se levantar, não sei de onde, pastor do inferno. Pastores do inferno. Você não sabe de onde levantou, vira pastor e vira socialista e assim por diante. É o 6º evangelho. Mas por quê? Porque vai bater com o evangelho do falso profeta. Então, que evangelho nós temos que pregar? O evangelho de Jesus Cristo. Mas com essa mistura, a igreja não tem referência do verdadeiro Deus. Então nós temos que voltar às Escrituras. Examinar as Escrituras para que nós entendamos quem é Deus. Não é uma força, não é arrepio, não é um calor, não é uma coisa qualquer, um acaso, não. Ele é uma pessoa, nós vamos entender quem é Deus. Por isso que eu estou dizendo, Deus está no controle de tudo e estou mostrando por que Ele está no controle de tudo. Porque Ele tem um plano, um propósito eterno. Pode avacalhar o nome de Jesus, pode colocar Satanás batendo em Jesus, pode fazer o que quiserem, achincalhar o nome de Jesus, de Deus. Porque, irmão, não adianta você ficar, agora, pastor, fique tranquila. Mantenha a tua fé. Porque Deus é Deus. Eu não tenho que ficar proferindo maldição, praga sobre eles. Eles estão semeando. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você vai colher. É a lei do retorno, não tem como fugir. Por isso que nós vemos aí os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Ou o que são os atributos? Põe um outro. Atributos são as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou algo. Algo nato da pessoa. Que vai marcar ali não só os seus atributos, mas também como a sua personalidade. Atributos são as particularidades
qualidade, característica que são próprias de alguém ou de algo. Né? Ou de algo. Os atributos costumam ser característica exclusiva de determinada pessoa, grupo ou coisa. Exemplo, a comunicação por escrita, ela é um atributo dos seres humanos. Nenhum outro ser, a não ser os seres humanos, se comunicam com a escrita. Não está dizendo a linguagem exofásica, a linguagem falada. Ele está falando a linguagem escrita. Que a linguagem falada, emitida sons, nós sabemos que tudo se comunica. Os animais se comunicam. Eles têm a linguagem dele. Haja vista, o golfinho também se comunica. Haja vista os cachorros também. Os cachorros falam, só que a gente não entende. Adão entendia, porque Adão tinha 100% da sabedoria de Deus. Sabedoria, mente, 100% do QI. Mas depois do pecado caiu. Então ele perdeu a comunicação, porque ele perdeu o reino. Porque os animais conversam, os animais falam. Se não falasse, então por que Eva estava falando com a serpente? Uma incorporação, a primeira sessão espírita. Não, é desse prisma, você vê quando os animais falam. Senão, como é que a jumenta de Balaão falou? E Balaão conversou com ela, porque ele estava num período muito próximo e ele sabia que isso acontecia. Se bem que vemos que o papagaio, ele não fala, ele fala, né? O papagaio fala. Só que ele repete o que ele ouve. Porque ele não tem inteligência. Mas são atributos. Por exemplo, a personalidade de Deus. Deus é uma pessoa. Deus é espírito. Mas, mãe, que espírito como? A pessoa fica perdida. É um nada, algo tangível, concreto, abstrato. Como é que é esse negócio de Deus? Deus é espírito. Então, nós fazemos assim, um vazio muito grande, que nós não temos uma referência de que é Deus. Deus é espírito. Eu sou um espírito, você é um espírito. Só que nós estamos numa matéria, nós estamos no mundo. Para se comunicar nesse mundo, para viver nesse mundo, você tem que ter um corpo. Um corpo que veio do pó. E tem que ter as suas percepções, seus dons e talentos, que são os nossos 5 dons. Para nós se comunicarmos, tocarmos, sentirmos. Essa é a comunicação. Eu me comunico através do meu corpo. Eu me comunico aqui, estou tocando, mas eu tenho um corpo para tocar. E tenho uma alma, tenho emoção, tenho mente. Eu sou um espírito. Quando eu morro, quando o homem morre, não é meu espírito que morre, é o corpo. O coração para de bater, mente, tudo é o corpo. E quando alguém morre, nós estamos no velório, alguém pergunta, o corpo da Maria chegou, o corpo do José chegou, é o corpo dele, porque não é ele. Aqui é o corpo dele, porque ele não está aqui. Ele morreu, ele saiu do corpo. Assim como nós chegamos, nós saímos. Nós chegamos... Quando Deus soprou nas narinas do homem, ele fez... E nós também fazemos quando nós nascemos. Quando o médico pega a criança, está lá, não está respirando. O médico dá aquela famosa batidinha no traseiro e nós enchemos o pulmão. E choramos. Chegamos no mundo fazendo barulho. E quando nós saímos do mundo, nós saímos como? É a mesma coisa. É um sopro. A nossa vida se consiste num sopro. É o que diz o Salmo. O que é que nós somos? Diante da tua grandeza, da tua majestade, nós somos como um sopro, como um conto ligeiro que passa. Diante desse Deus. Então já entendemos, ele é um espírito e nós também somos. Mas só que nós, para comunicarmos com ele, tem que ser no espírito. Por isso que Deus procura aqueles que o adorem, mas que o adorem em espírito e em verdade. Não somente aqui, não somente na matéria, não somente no intelecto, não somente na alma. A alma não adora a Deus, a alma só adora a Deus se o espírito estiver no comando. Posso ouvir amém? Aleluia! A personalidade de Deus, vai lá, coloca lá, personalidade de Deus. Personalidade, Deus é um ser espiritual e vivo. Vivo. Deus é um ser espiritual vivo. Deus é pessoal. Deus é uma pessoa, por quê? Porque ele é uma personalidade.
Por exemplo, a igreja, que é Avivamento Bíblico, é uma personalidade jurídica. Porque a partir do momento que nós abrimos a inscrição, né, o CNPJ, ela passou a existir. Então ela é uma pessoa jurídica. Porque um dia ela foi criada. Eu, você também somos uma pessoa. Nós temos o nosso CNPJ. Nós temos o nosso registro de nascimento. Passamos e somos uma pessoa. A mesma coisa Deus. Deus é uma pessoa. Ele é um ser individual. Ele tem uma autoconsciência. Veja bem, uma pessoa como nós. Você não chora? Você não sente? Você não se emociona? Você não tem a sua, não pensa? Você não se emociona? Você não se entristece? A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa. Por isso que é a terceira pessoa da Trindade. É uma personalidade. Chora, se entristece, ele fala, ele age através dos meios. Então, como é que é Deus? Deus é uma pessoa. E além de ser uma pessoa, ele é uma pessoa, ele se relaciona. Ele é individual e também coletivo. E ele é pessoal, um Deus pessoal. Porque ele quer se relacionar com cada um. Cada um. Deus é um Deus que quer se relacionar com cada ser. Com autoconsciência, vontade própria. Por isso que Jesus Cristo disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós que somos servos de Deus, nós temos que entender e conhecer qual é a vontade dele para colocar a nossa vontade debaixo da vontade dele e nos sujeitar à sua vontade. Eu estou falando que tem o quarto, o quinto e o sexto evangélico, porque esse evangelho, o quarto e o quinto, ou melhor, quarto não, o quinto evangelho, a oração o inverteu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o meu reino e seja feita a minha vontade. É uma igreja individualista. Olhando todo mundo, olhando para o seu umbigo. Cristo não é mais o centro sou eu, é o humanismo. Você percebeu esse movimento do humanismo voltando? O homem é o centro, a minha necessidade é prioridade. A prioridade é Deus, não é minhas necessidades. A prioridade é Deus, não é minha enfermidade. A prioridade é Deus, não é porque eu estou desempregado. Minha prioridade é Deus, não é porque, por exemplo, o irmão Antônio está no hospital. A prioridade é Deus. E às vezes nós achamos que a prioridade, não, a prioridade é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. O irmão Antônio é dele. Como é que eu vou dizer uma coisa porque eu não sou dono de nada, não sei de nada, mas Ele sabe todas as coisas. Ele é Deus. E nós tratamos Deus como se Ele não fosse Deus. Como se Ele não soubesse as coisas e que nós estamos aqui dando orientação para Deus, dando prensa em Deus. É dessa maneira, faz isso, faz aquilo. Quando na realidade é Ele que tem que determinar o que nós temos que fazer. Você percebeu que houve inversão de valores? Por isso que a sociedade, o mundo está nessa inversão de valores. Porque Deus para Ele não é prioridade. Prioridade é a minha necessidade. Por isso que tem, o ser humano tem direito para tudo. O jovem tem direito, o adolescente tem direito, a criança tem direito, estatuto disso, estatuto daquilo. O velho tem direito, todo mundo tem direito. E Deus não é mais a prioridade nesse terceiro milênio. É por isso que dá essa convulsão, dá essa insegurança, esse medo, esse pavor, esse terror. Onde está a fé? Onde fé? Fé no quê? Fé no quê? Fé em quem? No que estamos ouvindo e vendo? É por isso que nós temos que voltar às Escrituras. Deus é um Deus pessoal. Por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O homem tem que ser como nós. Deus fez o homem com o propósito de relacionar-se com o homem. Deus me criou e te criou com a prioridade, com o propósito de nós termos relacionamento com Ele e conhecemos e o servimos, porque esse Deus de amor quer nos amar, esse Deus de amor quer nos abençoar com todo, já nos abençoou, com toda sorte de bênção. Posso ouvir um amém?
Aí nós vamos ver, prossegue, você mexeu aí, deixa eu terminar ali, com autoconsciência, vontade, capaz de sentir. A Bíblia diz que Deus é um Deus sofredor. Eu não entendia, como Deus é um sofredor? Sofredor o quê? Por causa do amor dele. Ele sente, ele chora, ele se entristece. Porque o que está a humanidade, o mundo, ele não fez o mundo para isso, ele não criou o homem para isso. Foi por isso que Jesus Cristo disse, eu desço e eu resolvo a parada. Mas não dá para descer, não, só se descer for homem. Eu vou descer. Eu vou deixar a minha glória que eu tenho contigo antes da fundação do mundo, e eu vou ser um ser humano, vou viver como ser humano, eu vou sentir o que ele sente, e vou morrer como ele morre. Aleluia! E quando Jesus disse que eu venho, o Espírito Santo de Deus disse, se você vai, eu vou com você. Uau, está feito. Está feito. Jesus está resgatando, restaurando todas as coisas. O ministério da reconciliação. Ele está reconciliando consigo o mundo para Deus. Tarefa do Cordeiro de Deus. Nós temos que começar a entender e compreender Deus. Não com o nosso pensamento. Ah, mas Deus, não. Se entende a Deus aqui e aqui. Deus e Jesus é revelação. Evangelho é revelação de Deus. E para conhecer Deus e Jesus só por revelação do Espírito Santo. Uau! Por isso que eu peço, Deus, abre os meus olhos, me dá entendimento. Eu quero ciência, não quero sabedoria de Salomão, não quero sabedoria. Eu quero conhecer-te e a força do teu poder. Quando estamos cantando, eu quero um milagre. Eu falei, não quero milagre, eu quero Deus. O Senhor é o meu milagre. Eu não quero um, por que eu quero um milagre? Quando eu posso ter o dono do milagre. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Você percebe que nós trocamos Deus por uma coisa? Que nós trocamos Deus por uma bênção? Nós trocamos Deus por uma necessidade nossa. Chegamos para Deus e falamos assim, eu quero ver. Eu quero dar, vai dando. E eu vou só pegando. Não, eu não quero nada disso. Eu quero Deus. É por aí que a nossa fé começa a ser alicerçada no quê? E nós não percebemos a sutileza que nos tira do centro. Mas nessa hora eu não preciso de milagre, Jesus. Gente, eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade de nada. Porque a partir do momento que Jesus Cristo entrou na minha vida, naquele hospital, eu não preciso de mais nada. Eu tenho Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Não preciso de mais nada. Posso ter luta, aconteça o que acontecer. Eu sei que o meu Redentor é Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Que Ele me encontrou e Ele entrou na minha vida. E a partir do momento que Ele entrou na minha vida, não saiu nunca mais e não vai sair. Firmado na rocha, você vai passar o que passar, vai cair, vai levantar, vai se machucar, as feridas vão cicatrizar, mas você vai continuar marchando, nunca derrotado. Que é o Deus vivo que nós servimos. Não é circunstância. Não é qualquer coisa que vai... Sim, tem emoção, tem sentimento e tal. Vai nos abalar, vai deixar um fagalho. E vai chegar um momento que você fala, ah, meu Deus, eu queria deitar e dormir e não acordar mais. Mas Deus diz, calma, fulano. É necessário passar por isso. Você não pegou a sua cruz? Então joga para a cruz. Vocês não entenderam. Aleluia. Tudo que você está passando não é para ficar com você. É para jogar para a cruz. Por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem. Porque quando isto vier, fazer igual a Jesus Cristo, transfira para a cruz. E continua.
Não é para estar com esse fardo pesado. Transfere para a cruz. Não é para estar ansioso. Não é para estar derrotado. Não é para estar, eu não sei o que fazer. Transfere para a cruz. Se você está seguindo Jesus com cruz, amém. Esse é o evangelho. Você tem vitória. Mas se estiver seguindo Jesus sem cruz, é liberal. Quando a luta vem, quando a desgraça vem, para onde você vai? Você está sem cruz. Tudo não veio para ele? E ele não encravou na cruz? A Bíblia diz, não diz a Bíblia? Que ele encravou na cruz? O que era meu, ele encravou na cruz. A minha condenação, ele encravou na cruz. E o sangue de Jesus, uau! Aleluia, igreja! É por isso que nós temos que carregar a cruz. A cruz está a vitória. A cruz é onde você vai jogar. O peso, o fardo, não é para carregar fardo. Deixa eu prosseguir. Alamacobiabasai. Vontade capaz de sentir, pensar, escolher, ter um relacionamento recíproco com os outros seres social e pessoal. Esse é o Deus que nós adoramos e servimos. Agora eu quero ainda dar continuidade. Há um livro de Gênesis. Deus é um Deus tão pessoal, que eu quero ler com vocês. Primeiro capítulo. Segundo capítulo de Gênesis, Deus quando fez o homem, veja bem, Deus, tudo ele criou, tudo ele formou, tudo ele criou com palavra, mas o homem não. O homem foi quando ele parou, não sei se ele cuspiu no chão, mas ele fez um barro, e o barro que ele usou foi um barro roxo. Adão é chamado o homem da terra roxa. Adão não era branco. Terra roxa. Vai ser meio ruivo, assim, vermelhão. Terra roxa. Quando ele fez Adão. Ele fez. Para quê? Para ter com este homem relacionamento. Deus é eterno. Tem outros atributos de Deus. Ele é soberano. E Deus na eternidade, no princípio, criou os céus, a terra, criou tudo aquilo. Por quê? Porque no princípio não tinha nada, só tinha Deus. No princípio de tudo não tinha nada, só tinha Deus. Deus habitava na eternidade e ele era eterno quando ele resolveu criar os céus primeiro, depois a terra. Não essa terra, a terra anterior a essa. E quando ele criou, houve toda aquela rebelião, toda aquela coisa, essa terra aqui é a terra restaurada, a terra que ele deu um tratozinho melhor, tal, porque foi destruída com a queda de Lúcifer. E a ciência diz que foi um meteoro que caiu na Terra e deslocou a Terra no seu eixo em 5 graus e congelou tudo. A era glacial. Esse meteoro não é outra coisa a não ser Satanás sendo lançado do céu para a Terra. E houve o caos total. E depois de muitos anos, muitos milhares e milhares de anos, foi que Deus resolveu vir fazer o homem. Deus começou tudo de novo e Deus falou assim, eu estou fazendo o meu produto final. Aleluia. Olha para o irmão e diga, você é o produto final de Deus. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer garrancho. Você não é qualquer esboço. Você é imagem dele. E ele falou, eu vou botar a minha mão na massa. Deus colocou a mão na massa e fez tudo perfeito. E depois soprou no homem, o homem passou a viver, o homem passou a ser um espírito, no grego e no hebraico chama ruach ou nefash, soprou, é o espírito que está em nós. O homem passou a ser alma vivente. Jesus é o espírito vivificante. Primeiro Adão é alma vivante, o segundo, espírito vivificante. E aqui veja bem que coisa linda, olha só, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus, olha só, e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Você percebeu que não foi um passe de mágica, pum, 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 não. Deus da semente, Deus
Precisava chover para crescer. Você está entendendo que Deus não é mágico? Ele detesta a mágica? Ele respeita a lei, ele cria leis. Ele se sujeita a essas leis. Não chovia na terra. Abaixava-se uma neblina gostosa, que umidificava a terra e fazia com que as plantas crescessem. Aqui vejam bem, porque não tinha chovido sobre a terra ainda. E também não havia homem para lavrar a terra. O 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, no Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Agora veja só que coisa interessante, gostosa. Agora o 18, só o 18. Deus disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Tem uma teoria que fala da solidão de Deus. Deus, quando fez o homem para ele. Para que ele compartilhasse com o homem a sua divindade, o seu amor, para que o homem o conhecesse não como um ser superior, mas como amigo. Não como esses caras que têm poder, eu sou poderoso, sou tirano, poder corrompe. Ninguém pode ter poder por causa da natureza luciferiana, por causa da natureza de Adão e Eva em nós, e luciferiana. Indivíduo, quando tem um poderzinho, já ensoberbece, levanta o nariz e já logo pergunta, sabe com quem está falando? Sabe quem sou eu? Essa turma do Congresso, do Senado, estão com os dias contados. Estão afrontando ao Deus vivo, estão com os dias contados. Não estou dizendo porque eles têm que ser autoridade, debaixo da autoridade. O princípio de autoridade é Deus. Cabeça de toda autoridade é Deus. Toda autoridade vem de Deus. Por isso que Jesus se sujeitou à autoridade de Pilatos. Pilatos disse, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Eu posso soltar, te prender, matar e fazer acontecer. Jesus olhou para ele e disse, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Eu não estou me sujeitando à tua autoridade, eu estou me sujeitando à autoridade que vem do Todo-Poderoso, que é o cabeça. Deus! É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que é o Deus dessa igreja, que é o meu Deus. Aleluia! Não é o Deus do quinto evangelho, e nem do sexto. Por isso que nós temos que conhecer quem é o Deus que nós servimos. Não é o Deus evangélico. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Posso ouvir um amém? Olha bem, você começa a ver como Deus nos fez para andar com a gente. Participar das nossas vidas. Aí nós vamos encontrar Deus. Depois que Adão caiu, Deus ficou. Você vai ver que todo dia, na viração do dia, às 6 horas da tarde, Deus vinha conversar com o homem. Olha o relacionamento. Eu vou fazer um chazinho de mato. Esperar Deus chegar. Ou eu vou levar Deus lá naquela cachoeira. E vou brincar um pouquinho com ele. Dar uns mergulhos lá. Que Senhor. Ou chegar na beira e chamar os animais pelos nomes. Adão chamou os animais pelo nome. Ou Adão deu nome a todas as coisas. E às vezes até algumas estrelas. Assim, quando Deus criou todas as coisas, Ele deu nome a todas as estrelas. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Por isso Ele é Deus, aleluia. As estrelas cantam, as estrelas emitem som adorando o Criador. E as baleias, monstros marítimos no fundo do mar, também daqui de baixo, elas estão clamando, louvando o Criador. Aleluia, monstro marítimo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. E aqui nós encontramos em Gênesis, depois que Deus perdeu a comunhão de Adão, depois que Caim mata Abel, mas nasce um filho, sétimo. E desse filho nasce, deixa eu ver o nome dele aqui, de vez em quando dá um branco. Aquele que foi arrebatado, como é que chama? Enoque. Enoque com 100 anos era jovem.
Não gera, você vai ver que essa turma não gera com 100 anos. Só gera depois com 200, 300 e com 800 é que vai gerar. Porque o jovem no milênio vai ter 100 anos. Está escrito. E aqui era mais ou menos um paralelo disso. Você vai ver que com 100 anos era jovem ainda. Só depois do 200 que era. E Deus, e esse Enoque, não é que ele era profeta, Deus não quer profeta. Deus quer filho. Se relacionou, e esse camarada começou a se relacionar com Deus, a conversar com Deus, foi estabelecida a comunhão, foi estabelecida a coisa linda, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Andar com Deus, de acordo com o vernáculo grego, significa andar do lado. Andar do lado. Deus andou com Enoque, Enoque andou com Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo esse Deus como é grande e como é tremendo? Por isso que eu digo que nós somos a obra-prima dele. Deus só tem uma comunhão perfeita com o homem. Ah, mas anjos e arcanjos, olha, irmão, pode ter a única comunhão perfeita e adoração perfeita sai. Ah, mas tem os arcanjos, tem todos os anjos, mas a adoração perfeita, supra-sumo, sai do homem, sai da boca de uma criança. Aleluia! Sai da boca de uma criança. E quando nós nos tornamos como criança, o nosso louvor e a nossa adoração, ela é perfeita diante de Deus. E Deus anseia essa comunhão. E Deus andava com Enoque. Olha, chegou um dia que a conversa dos dois estavam tão assim, tão, que Deus falou assim, Enoque, é o seguinte, vamos embora. Vamos continuar essa conversa lá, não, você vai ficar aqui não. Vamos. Deus o tomou para si. Ninguém mais viu. Está vendo que coisa linda? Deus falou, meu filho, fica comigo. Eu não vou ficar vindo todo dia aqui não. Vamos embora. Enoque. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E nós encontramos Abraão, quando Deus chama Abraão, dá todas aquelas orientações, Abraão, pai da fé, Abraão, aquela coisa toda, Abraão passou a ser amigo de Deus. Você está entendendo que Deus está procurando, não criatura, Deus está procurando amigo. É um Deus tão grande, tão esplendoroso, mas Ele está querendo se relacionar com os humanos para fazer dos humanos seus amigos e seus filhos. Nós encontramos Davi, nós encontramos Moisés. Moisés era amigo de Deus. Deus falou cara a cara. A intimidade foi tão grande que Moisés falou assim, Senhor, olha, eu só ouço tua voz. Essa teofania, essa manifestação. Mostra-me o teu rosto. Deus disse, não, nenhum ser humano pode comportar o meu rosto e vai viver. Se poderá me ver de costa. E Deus disse, se você olhar os livros lá, o Torá, ele está dizendo assim para Moisés, Moisés, fica aqui, juntinho de mim, olha, aqui nessa penha, uma fenda de pedra, fica aqui pertinho de mim, entra nessa fenda e fica aqui. Eu vou me despir da minha glória. Terremoto, fogo, vapor, tudo, e Moisés cobrindo o rosto. Depois Moisés olha e só contempla Deus de costa. Foi o mínimo que ele pôde ver. Mas Deus ele não falava cara a cara, não rosto a rosto. Face. Davi queria ver Deus face a face. Mas Moisés via a teofania, a manifestação do sobrenatural de Deus, uma sarça como outra coisa qualquer. Amém, Jesus? Que coisa linda. Moisés, muitas das vezes, quando ficou 40 dias muito perto de Deus, ele voltou com o rosto brilhando. Ninguém podia olhar nos olhos dele, porque a glória de Deus estava sobre ele. Moisés, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Davi, é o que chegou mais próximo, que tem uma afinidade com o Criador. Davi tinha o coração segundo Deus. Davi amava Deus. Davi entendia Deus.
E Davi nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. A comunhão, a sintonia, o sincronismo que ele tinha com Deus era tremendo. Davi não saía numa batalha sem Deus sair primeiro. Subo ou não subo? Desço ou não desço? Tem um trecho que eu acho lindo, maravilhoso, quando Davi consulta a Deus dizendo, devo descer a batalha ou não? Deus diz assim, olha, quando você começar a vir em cima dos sicômoros, em cima das polpas, da copa das árvores, quando você vê o tropel, quando você vê o agitar, eu já estou atacando. Significa, vem atrás de mim. Isso, vocês estão entendendo, irmãos? Está entendendo, Davi? Agora, para concluir, jogar agora de Jesus. Jesus, depois de tudo, ele chamou discípulos. Os discípulos fez os seus apóstolos. E depois no capítulo 15 do Evangelho segundo São João, Jesus disse, eu já não chamo mais vocês servo. Eu não chamo, eu não considero mais vocês meu servo. É outra categoria. Eu não quero ser Senhor. Sou. Mas eu quero que vocês entrem no meu ciclo de intimidade. Vocês serão meus amigos se fizer o que eu mando, se guardar a minha palavra. Vocês serão meus amigos. Vocês estão entendendo, irmão, que é esse tipo de cristão que está precisando hoje, que conheça Deus, que ande com Deus, que saiba quem é Ele, que tenha essa convicção de quem é Deus. O que ele pode e o que ele não pode. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor disse, vocês são surdos, ouviram a trombeta, o pífaro, a gaita, sim. E por que não doblaram o joelho? Tem problema no joelho? Não. Fornalha está acesa 7 vezes mais. A música vai tocar de novo. A música tocou e ele disse, olha, pode tocar quantas vezes você quiser. Saiba tu, ó rei, que nós não dobraremos o joelho diante da tua imagem. Se Deus, Yahvé, Elohim, Adonai, se Ele quiser, Ele nos livrará da tua mão. Mas tem uma coisa, não dobraremos o joelho. Uau! O rei possesso, irado, acaba com essa raça. Quando jogaram os 4 moços lá, você já sabe a história. Caíram, desataram, olha só, o fogo queimou só a corda, as ataduras deles. Não queimou chapéu, não queimou capa, não queimou nada. E os 3 andando, daqui a pouco aparece o 4º anjo na fornalha, que dizem que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aparece lá com eles. Esse é o Deus que nós temos que nos relacionar e quer relacionar conosco através agora do Espírito Santo que habita em nós. Não precisamos de muita coisa, o Espírito Santo habita em nós. Posso ouvir amém? Amém, amém, igreja? Este é o Deus que nós servimos. E esse Deus, ele é Espírito. E esse Deus, ele é pessoal. Ele se relaciona socialmente e pessoalmente conosco. E ele também, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Irmãos, esses atributos só Deus tem. Esses 3 atributos são atributos de divindade, atributos que só Deus, mas ninguém tem. Esses atributos são atributos de Deus. E só Ele tem. E Ele dá advertência ao povo de Israel lá em Deuteronômio capítulo 6, ou capítulo 6, versículo 4, ou 6:4. Ouve, ó Israel, Yahvé, Adonai, o Senhor teu Deus é o único Deus, não há outro Deus fora dele. O Deus do carnaval, o que é aí, ó? É um principado das trevas. Tudo isso que vocês estão vendo foi Jesus Cristo que criou. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é a cabeça de todo principado. Então não fiquem se assustados com esses principados que estão agitando os bastidores. E outra coisa, Deus está sentado, Jesus está sentado. Só que de vez em quando ele levanta o pezinho assim para que todo o poder do inferno vai caindo. Tem mais? Vai caindo. Vai caindo, vai caindo. Até que o último caia.
debaixo dos pés dele e se sujeite ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. É por isso que quando chegar naquele dia, naquela hora, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, por isso que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E uma salva de palmas, louva o Senhor. Aleluia. Ele é Deus, não dos evangélicos. Ele é o Deus dos deuses, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei de reis. Olha, é Rei de reis. Os camaradinhos, presidente de Senado, presidente de Câmara, presidente do Supremo, acham que são o quê? Só porque o nome é Supremo? Supremo só tem um. Se acham deuses. Mal esperam que eles estão debaixo da potente mão de Deus. Basta ele fazer assim. E mais nada. Posso ouvir amém? Vou terminar. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Isto é, o seu poder é infinito e ilimitado. Isso faz ele soberano. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 18, e Apocalipse, capítulo 1, 18, e Salmo 1, 47, é isso mesmo? Salmo 1, 47? Não dá não. Salmo 147. Mas vamos dar uma olhadinha no Salmo 147, irmãos, olha só. Vamos lá, vamos dar uma surfada. Você vai ver quem é Deus, quem é Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus da minha vida? Quem é o Deus que eu sirvo? Quem é o Deus que você serve? 147. Hino ao Onipotente. Olha que coisa linda, ó. Hino ao Onipotente. É o Salmo. Louvai ao Senhor, quão bom é cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas. Olha Deus aqui. Olha Deus contando as estrelas. Chamando todas elas pelo seu nome. Aleluia. Esse é Deus. Grande é o nosso Deus. E de grande poder. O seu entendimento não tem limite. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ações de graça. Cantai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Ele é que cobre os céus de nuvens, que prepara a chuva para a terra e faz produzir ervas para os montes. Ele dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo e nem se compraz na agilidade do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam no seu constante amor. Louva o Senhor, ó Jerusalém. Louva o Senhor. Louvai ao Sião teu Deus, pois ele fortalece os ferrolhos das tuas portas. Olha só, o Senhor protege as tuas portas. O Senhor fortalece os ferrolhos da tua porta. Abençoa teus filhos dentro de ti. Ele concede paz aos seus termos e te farta com o melhor do trigo. Envia o seu mandamento à terra. A sua palavra corre e viaja velozmente. Ele espalha a nuvem como lã e esparge a geada como cinza. Ele lança os seus gelos em pedaço. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os derrete. Faz soprar o vento e corre as águas. Mostrou a sua palavra a Jacó e as suas leis e decretos a Israel. Nem fez assim a nenhuma outra nação. Não conhece as suas leis. Louvai ao Senhor. Porque Ele é Deus.
E é esse Deus que nós servimos. É um Deus, deixa eu terminar só os outros, né? Põe os outros lá, né? Ele é onisciente, significa que ele conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas nenhuma. Está o Salmo 139, 147 que nós lemos e o Salmo 139 que nós lemos no começo. Onipresente, Deus está em todos os lugares. Isso não é panteísmo, né? Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em todas as partes, com toda a plenitude do seu ser. Para onde fugirei da tua presença? Se tomo as asas da alvorada e me detenho sobre o mar, se detenho aos abismos, no fundo, até no inferno, se tomo as asas e vou até o céu, tu estás no céu, tu estás nas águas, tu estás no abismo, tu estás no Hades, Deus está até no inferno. Ninguém foge e ausenta da sua presença. E esse Deus é o Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós servimos. Ele é o teu Deus. E Ele quer andar com você. Ele quer andar com você. Lado a lado. Que quando Ele andar lado a lado com você, você vai prosperar em tudo. Tudo que você fizer prosperará, porque o Senhor é contigo. E você vai pedir o que quiser. Aí sim, você não vai precisar pedir, porque afinal de contas, é como aquele pai maravilhoso, prestativo, que chega para o filho e vai dar a chave do carro dele. Já mandou aqui, tá a chave do carro. Ô, paizão, no tempo certo, só depois dos 18 anos, né? Porque o pai está vendo que você precisa. E Deus sabe que você precisa e você não precisa pedir. Nós pedimos. Porque o nosso Pai é bom também. Deus disse que vocês são maus, mas vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais Deus não nos dará o Espírito Santo. Amém, Jesus? Terminamos? Acho que sim, né?